Pai de Ausha, todos os meus irmãos, Pai do Criador Eterno, Iau, Iausha. Iau que significa Pai, Iausha que significa achar que é salvação, a salvação eterna que o Pai nos deu. A Pai nos deu o dom da salvação gratuita, né? Através do seu Filho amado. Ele nos gerou, nos formou e nos deu vida através do seu Filho amado. Então, aqui em Isaías fala, 55, graça oferecida gratuitamente a todos. Nós devemos nos manter num caminho de graça, né, a todos. Eu vou ler aqui nessa passagem de 55, né, 1 a 13. Vamos ver o que o Pai Celestial tem para nos falar nesse momento, que é nosso momento, né, de vida e de salvação. A todos vós, os que tendes sede, vinde a mim, as águas que é a palavra, que nos mata a sede e nos dá vida. E vós, os que não têm dinheiro, vinde comprar e comeis, sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. É o que? Vinde comprar sem dinheiro, que é nosso dom gratuito das bênçãos celestial do Pai Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, dono de infinitas riquezas eternas celestiais. Vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Vinho que nos traz alegria e leite é a palavra, o entendimento da palavra. Quando começamos a entender a palavra, nós estamos nos alimentando no leite, mas temos também o nosso alimento sólido, depois que passarmos pelo período de nos alimentar no leite, que é a palavra do Criador. Quando começamos a entender, nós estamos bebendo leite. Mas quando passarmos no tempo, nós nos tomamos o alimento sólido, é aquele alimento forte, firmado na palavra, né? Aí passamos ao quê? Levar entendimento. Porque gastai o dinheiro daquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Está vendo o que diz a palavra do Criador? Ouve-me atentamente e come o que é bom, e vós deleitareis com finos manjares. Aleluia! Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Ouvi a vossa alma e viverá. O Pai está falando para, né, voltar para Ele, porque a sua alma vai viver. A sua alma não vai ter morte. Porque convosco fareis uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdia prometida a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipes e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece e uma nação que nunca te conheceu. Correrás para junto de ti por amor de né? Por amor de Ausha, o seu filho, e do teu pai Iau, do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai a Iau enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. É a nossa oportunidade. Nós passamos por aflições, por perseguição. Pessoas que não conhecem, fogem da palavra do Criador, fogem da direção. Quando alguém chega perto para levar a palavra, muitas vezes tange, chota. Às vezes, até quando evangelizamos na porta, coloca até os cachorros para nos perseguir, para a gente sair da porta. Finge que não está dentro de casa. Né? Passamos por grosserias quando estamos levando a palavra do Criador. Olha o que o Pai Celestial, Criador de tudo e todas as coisas, fala. Buscai, aí achem enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Nós devemos invocar o Pai e o Filho, que é o nosso único e verdadeiro pastor, que Ele colocou nesse mundo para nos orientar, né? Deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converte-se a Yau e Alcha, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Pai, porque é rico em perdoar. Não existe outro caminho, não existe o lugar de descanso, não existe lugar para deixarmos a nossa mente tranquila, a nossa mente sossegada. Não existe outro caminho para deixarmos com espírito vitorioso, um espírito limpo, um espírito puro. Não existe outro lugar para que possamos nos tornarmos como criança, mesmo nesse mundo tenebroso. Só o caminho do Pai e ao nosso Pai eterno, e de acho que é o nosso Cordeiro Santo que nos resgata para a salvação, para a redenção dele que está perto. Porque ele está perto de vir. Cada dia nós vemos mais e mais os sinais. Ó Pai Criador, cheio de benevolência e de perdão e de misericórdia, né? Que eu peço, Pai, que essas pessoas venham abrir os olhos, abrir a porta do coração para que tu possas, Pai, entrar e ensinar. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho, os meus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz Iau. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha a orientação grandiosa que o Pai fala para a gente. Vamos ficar atento a cada palavra para que a gente possa compreender. Porque assim como descem a chuva e as nuvens do céu, e para lá não tornam, nem que primeiro regue a terra, e a fecunde e as faça brotar para dar semente ao semeador e pão para comer. Veja o que o Pai está falando. Nós temos que nos voltar para Ele. Primeiro, né? A palavra tem que cair na terra, tem que ser lavrada, tem que ser cuidada para fecundar, para crescer, se alimentar, né? Se alimentar para que venha dar semente ao semeador. O Pai Celestial tem que achar espaço em você, porque se não achar espaço, ele não pode trabalhar. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que se apraz e prosperará naquilo para que os designei. Saireis com alegria e em paz saireis e guiados aos montes e os outeiros romperão em
campos brotarão palmas. Em lugar de espinheiros crescerá a cipreste, e em lugar de sarça crescerá a murta. E será isso glória para Yahweh e manancial eterno que jamais será extinto. As coisas que o Criador faz eterno, jamais vai ser extinto, jamais vai acabar. Então, nós temos que tomar posse das coisas eternas do Criador. Temos que tomar posse da palavra, da direção. Temos que tomar posse da igreja espiritual que temos. Não é essas igrejas que falam blasfemo, ofende o Criador, o Pai Santo. É uma igreja espiritual pura. Nós estamos no tempo da purificação, para nos lavar, nos purificar e viver a verdadeira fé em Alcha. Ele vem não é como o homem quer, ele vem como ele quer. Quando o Filho do Criador veio, ele veio como homem, pessoas simples. Não era como todo mundo pensava. Então nós não devemos brincar com as coisas do Criador. O tempo é chegado. Vamos buscar Alcha de todo o nosso coração. Viver a igreja espiritual. Não é esses templos grandiosos que tem por aí cheio de brilhos. Ó, que igrejas lindas. Não! A igreja espiritual é uma igreja pura, que só tem o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, porque não tem trindade. Nós devemos buscar o Pai, o Filho dele que veio ao mundo, que ele deu o Filho dele para vir ao mundo, para nos resgatar, para levar nossos pecados, nossas falhas, para a gente ter esperança da salvação, da vida eterna. O Espírito Santo do Pai foi derramado no Filho, e quando nós somos emergidos, batizados, nós recebemos o Espírito do Pai. E o Filho, nós vivemos com o Espírito do Pai junto ao Filho, ouvindo, sendo obediente ao Filho, que é nosso único verdadeiro pastor, para alcançarmos a redenção, que é a nossa vitória. Esse é o verdadeiro caminho, a doutrina, é o ensino, a igreja espiritual, viver em oração, partir do pão, ser mexido, batizado, né? Fazendo a vontade do Criador, tendo os 4 pilares, que é da igreja espiritual do Criador eterno, para alcançarmos a bênção. É essa igreja espiritual. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, Pai, que é o Espírito, né, do Criador eterno, Espírito Santo, do nosso Cordeiro Santo, que venha nos ungir cada vez mais, nos fortalecer, abençoar a igreja espiritual em todos os cantos da terra, Pai, porque Tu escolheu uma pequenos povos, que são aqueles que são humildes de coração, que larga todas as imundícies para viver na humildade de coração, de espírito, um espírito puro, santo. Pai, que venha alcançar as pessoas sofridas, necessitadas, que necessita da mudança, Pai. Necessita de paz, de direção, que Tu venha alcançar cada um deles. Seja onde estiver, Pai, nos hospitais, nas ruas, numa casa grande, Pai, que muitas vezes tem gente que está numa casa, nos palácios, mas vive clamando, suplicando para que possa encontrar uma porta que venha alcançar. E largue todos, Pai, tudo, Pai, para Te seguir e Te servir. Aleluia. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Pai, que Tua igreja venha brilhar, venha resplandecer cada vez mais. Aleluia, aleluia. Nós Te louvamos, Te bendizemos e glorificamos. Paz de alto para todos meus irmãos, que é ordenança do Pai que Ele deixou,
para chamar todos os irmãos, aqueles que buscam, todos os irmãos. Aleluia.